começar a valorizar até o fato de ter papel higiênico no quarto de banho. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu chamo Luísa Paiva, se és novo aqui. E se não és, muito obrigada por teres voltado. No vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo título, eu vou falar sobre a vida de viver sozinha ou sobre viver sozinha. Esse vídeo já foi pedido antes, mas eu nunca quis fazer porque eu não tinha motivos para fazer. Mas agora eu vejo que tenho motivos porque eu vejo muita gente a falar sobre querer viver sozinha, postarem no Twitter, principalmente no Twitter. Eu vejo muita gente a postar no Twitter. E alguém postou no Twitter, found it. Alguém postou no Twitter, eu quero morar sozinha. E eu respondi, eu fiz code retweet a dizer, ando a ver boas pessoas a dizerem isso, o que é super normal. Chega uma fase em que precisamos do nosso espaço ou achamos que precisamos. Só que a questão é, estamos preparados? Desculpa, adulting is a trap. Porque não é só ter o teu espaço, é também tomar conta do teu espaço. Então, depois de eu ter postado isso, eu fui ao Instagram e perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre isso. Mesmo sabendo que as pessoas já tinham pedido antes, eu nunca senti a necessidade de fazer, mas eu acho que agora é agora eu acho que existe uma necessidade de fazer esse vídeo, principalmente porque esse ano eu vejo que algumas coisas mudaram na minha vida com relação a viver sozinha. E é isso. Se vocês quiserem saber mais o que eu penso, os conselhos que eu tenho para vos dar, fiquem aqui e vamos para a intro. My name is Luisa. I found this Georgia piece. She suck on that dick for free. She swallowed that vitamin D. She loving me endlessly. Got some niggas. Vou explicar o meu background. Eu vivo sozinha há 3 anos, quase 3 anos. E antes disso eu vivia no internato. Quer dizer que eu saí de casa com 16... Não, saí de casa com 17 para viver no internato quando eu ganhei a minha bolsa. E dizer que viver no internato não é a mesma coisa que viver sozinho. Sim, algumas responsabilidades aumentam porque não tem ninguém para comprar as tuas coisas. Tu vais ter que comprar. Não tem ninguém para arrumar, não tem ninguém para cozinhar para ti. O que no internato é mais ou menos diferente. A única coisa que muda de sair para a tua casa para o internato é que tu tens que tomar conta das tuas coisas, do teu dinheiro, tu tens que fazer a tua própria laundry, tens que lavar a tua roupa, tens que cozinhar não, porque no internato já tem outras coisas. Então, eu fiquei no internato por 2 anos e acho que foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. Mas aí eu não estava a viver sozinha, porque estando no internato tem pessoa que vai cozinhar para ti, a comida está sempre lá e não sei o que, não sei o que. E não precisas pagar renda. Então, não pagas renda, não pagas eletricidade. E eu já achava difícil. Então, depois quando eu terminei o que eu estava fazendo no meu internato, o meu ensino, a minha educação no internato, eu fui trabalhar, que foi quando eu fui fazer um ano sabático. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui, vocês podem ir lá ver. E depois eu vim para Cape Town para estudar, para fazer a universidade. Eu vim para fazer a universidade em Cape Town. Eu não conhecia ninguém. Não sabia onde é que as coisas ficavam. Tinha que encontrar casa. Tinha que organizar as coisas da escola. Sim, eu tinha amigos cá. Mas, by the end of the day, está tudo nas tuas mãos. Então, para vos dizer que eu sempre fui uma pessoa que gosta muito do meu espaço. Eu gosto do meu espaço. Eu gosto de ficar sozinha, não tenho problemas em ficar sozinha e whatsoever. Mas, como eu tinha dito no Twitter, né? Eu entendo a necessidade que nós temos de querer o nosso espaço, de ficar sozinha e não sei o quê, porque essa é a melhor parte de viver sozinha. Tu tens o teu espaço, não tem ninguém para te incomodar, não tem ninguém para te falar, faz isso agora, faz isso aquilo, não tem ninguém. Mas uma coisa que eu quero que as pessoas entendam, ou um conselho, algo, a minha experiência que eu quero partilhar é que tem muita responsabilidade que vem com o querer o meu espaço. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu cozinhava, arrumava, sempre fiz tudo e tudo mais. E depois, mind you guys, eu em Angola vivo sozinha com as minhas irmãs. Mas mesmo assim é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê?
Eu em Angola vivo sozinha com as minhas irmãs, mas tenho empregada. Quer dizer que tem pessoa que vai fazer o almoço, tem pessoa que vai pagar as contas, tem pessoa que vai pagar a energia, vai pagar a água, vai lavar a tua roupa, você vai acordar, tem comida pronta, vai chegar da escola, tem comida pronta. É toda uma dinâmica que você, tipo, eu naquele momento, tipo, eu vivo sozinha com as minhas irmãs, mas realmente eu não sei a responsabilidade que é viver sozinha. Então, voltando ao quando cheguei aqui. Quando eu cheguei cá, eu tinha que encontrar casa, tratar documentos sozinha, gerir o meu dinheiro. E, para ser sincera, o estresse de viver sozinha, para mim, tá mesmo só em gerir o meu dinheiro. Porque há pessoas, né? Eu não sei, cada um tem a sua experiência. Há pessoas que recebem a mesada e recebem o dinheiro para pagar renda, para pagar água, luz, a única coisa que eu tenho separado da minha mesada é a renda e a escola. Todo o outro resto eu tenho que tirar da minha mesada. Quer dizer que lavandaria, luz, groceries, que é tipo as compras do mês, tudo sai da minha mesada. Então, vem a responsabilidade de saber gerir o teu dinheiro e deixar coisas à parte. Teve muita coisa que eu deixei de fazer porque eu tinha que ser mais responsável pelo meu dinheiro. É tipo, eu agora, para quem me conhece sabe que eu sou uma fanática por tênis. Eu agora não posso só simplesmente pegar, tirar da minha mesada e comprar um tênis de 900 rands ou um tênis de 600 rands quando eu sei que tem água para pagar, tem luz para pagar, tem compras do mês para fazer. Eu sempre fui uma menina bem paparicada pelas minhas irmãs. Não que eu não saiba fazer as coisas, eu sei cozinhar, sei lavar, sei fazer tudo. Mas as minhas irmãs sempre me protegeram muito. E elas sempre tiveram medo, mais medo que eu, quando eu vim viver sozinha. Elas estavam tipo, não, tens que crescer. E eu pensava que era tipo, não, eu tenho a responsabilidade suficiente, eu sei, não sei o que, vocês gostam de me proteger. Mas na verdade, quando as coisas vieram, eu fiquei tipo, só não. Porque eu sempre fui uma pessoa do tipo, por mais que eu saiba fazer as coisas, eu sempre fui do tipo, eu sei que as minhas irmãs vão estar lá para me ajudar. Já vivendo fora, não tem ninguém para te falar, hoje tens que lavar roupa, hoje tens que pagar energia. Se não pagares a energia, não tem energia amanhã. Se não fores comprar comida essa semana, a próxima semana vai chegar à escola, não tem nada para comer. Documentos. Porque tu tens que ter os documentos necessários para arrendar uma casa, né? E nesse processo todo, eu passei por tanta coisa, mas naquele momento eu não podia só simplesmente ligar, Flor, Anísia, porque eu estava sozinha. Porque ter o teu espaço, eu entendo bem isso de ter o teu espaço. Ter o teu espaço não é só você estar, não, tenho a minha casa, vou fazer as coisas no meu espaço de tempo, vou fazer... Não, tá sozinha mesmo, tá sozinha, tem responsabilidades sozinha. Não tem ninguém para te falar, tens que tratar o teu passaporte, vamos, tens que tratar o teu visto, vamos, vou contigo. Não, é você saber onde é que tens que ir, fazer os teus appointments, marcar as tuas consultas, marcar o teu visa appointment, tudo sozinha, não vai ter ninguém que vai te acordar. Por exemplo, eu quando vivia com a minha avó, quando tivesse consulta, era literalmente a minha avó às 7, Neuza, vamos. Não tem ninguém para te falar isso. Você vai fazer o teu appointment, vais ligar sozinha, vais ir para lá sozinha, vais fazer tudo sozinha. E pensei que as coisas fossem ser mais fáceis porque eu já estava habituada tipo, a acordar cedo, a fazer almoço e não sei o que. Mas a dinâmica quando tu vives sozinha é totalmente diferente. Porque tem aqueles dias que você não quer cozinhar mesmo, não queres. Mas depois chegas da escola e fica tipo, se eu não cozinhar, eu vou comer o quê? E o que eu estou a dizer, tipo, o que estou a tentar vos fazer entender, o problema às vezes não é você não saber fazer, ou você ser preguiçosa, ou não sei o quê. É mesmo só, it's overwhelming, porque tem muita coisa a acontecer. E para ser sincera, nem todo mundo que vive fora do país vive sozinho. Porque existe uma diferença entre viver sozinho e viver num student accommodation, ou viver, tipo, dentro do college, que é, tipo, nas
No dormitório. Porque no dormitório você não se preocupa com a energia. No dormitório você ainda tem ir pro no hall, comida vai estar pronta. No dormitório você não se preocupa com renda. Viver sozinho na realidade do tipo, eu tenho que pagar renda no final do mês, eu tenho que pagar isso no final do mês, eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu não estou a querer vos assustar, porque para ser sincera, eu cresci muito, mesmo muito, quando comecei a viver sozinha. Cresci muito, aprendi muitas coisas sobre mim, aprendi muita coisa e aprendi a dar valor, muito mais valor que eu já dou, né? Ao trabalho das minhas irmãs. Aprendi a dar valor às pessoas que, tipo, são crescidas ou que estão nos seus 20 e tal e já têm essa responsabilidade toda na mão delas. Porque por mais que o dinheiro não saia do meu bolso, né? O que, se Deus quiser, vai começar a sair do meu bolso, né? Porque eu quero começar a trabalhar. É a responsabilidade de, tipo, ter tudo organizado. Porque se você não paga renda, vai ser despejada. Se você não paga energia, não tem eletricidade. Se você não paga a internet, não tem internet. Não tem, não é aquilo do tipo, não, a tua mãe te mandou pagar a internet. Se tu não fizeres, alguém vai fazer na tua casa. Não, se tu não fizeres, ninguém vai fazer por ti. Period. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito organizada. Então, eu dificilmente passo por essas coisas do tipo, esquecer quando pagar aquilo, esquecer quando pagar aquilo. Dificilmente, eu tento ao máximo ser a pessoa mais organizada possível para não ter que correr esses riscos ou ter problemas. Mas o que eu quero aqui vos dizer com esse vídeo é que é muito bom quando a pessoa chega num estágio da tua vida que você fica tipo, não, eu quero o meu espaço, quero fazer as minhas coisas, quero ter tudo sozinha. Mas nós devemos muito pensar na responsabilidade. Dizer que muita gente pensou, tipo, as minhas irmãs, o meu pai estavam tipo, não, acho que ela não está preparada para isso e não sei o quê. Eu estava preparada, mas existem coisas que vão acontecer no meio desse percurso de crescer e viver sozinha que você vai ficar tipo... Eu estava preparada, mas não para isso. Não sei se está me fazendo entender. Não é um bicho de 7 cabeças, porque para mim, 7 cabeças, porque eu já tinha responsabilidades em Luanda. Mas agora, imagina alguém que tem pai e mãe, que não precisa se preocupar com nada, acorda de manhã, já está tudo pronto, não tem que... Porque eu já tratava de documentos sozinha em Luanda, né? Mas a única diferença é que se alguma coisa corresse mal, tinha alguém para ligar, podia ligar para as minhas irmãs, podia ligar para o meu pai. Mas aqui não tem ninguém, se alguma coisa correr mal, você tem que engolir o stress, engolir o choro e tentar resolver. Tem como tu estás 100% preparado. Não tem como estar 100% preparado. Eu só acho que nós temos que estar mentalmente preparados e dizer que viver sozinho não é só ter o nosso espaço, é muitas outras responsabilidades. E é muito bom, principalmente quando já estás nos teus 19, 20 e tal. Porque eu fui viver no internato muito cedo. Foi muito cedo, mas acho que eu andaria os meus filhos mais cedo por causa da responsabilidade que tu ganhas, né? Mas... é isso, o conselho que eu estou a dizer, que eu tenho para vos dar é, não vai estar 100% preparados. Não é fácil. Não, viver sozinho não quer dizer que não, posso sair quando eu quiser, posso fazer o que eu quiser, não sei o que, não sei o que. Até porque quando você começar a viver sozinho, vais começar a perceber que essas coisas não têm, têm relevância, mas não são assim tão importantes. Um conselho para quem já vive sozinho, tá tudo bem. Para quem tá aí viver sozinho agora vai ficar tudo bem. Eu não estou aqui para meter medo a ninguém. Estou aqui para aconselhar. E vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos ter que fazer. Eu penso que quanto mais cedo melhor, porque se for mais cedo tu já vais estar habituada, não vai ser mais aquilo do tipo, já tens os teus filhos e assustar quando a conta da água chegar, por exemplo. Não, porque já vais estar habituada e não sei o quê. Mas o que eu quero vos dizer é, às vezes nós temos que valorizar mais aquilo que nós temos em casa. Temos que valorizar mais porque vocês têm alguém quando você acorda, tem a comida aí. Tem alguém que quando você chega exausto da universidade ou da escola, tem comida, tem tudo preparado, tem energia, tem tudo. Eu acho que quando nós vivemos sozinhos, nós aprendemos a valorizar mais as coisas pequenas. Vocês vão começar a valorizar até o fato de ter papel higiênico no quarto de banho. Porque eu vou vos falar uma coisa. Quando você esqueceu de fazer compras, não tem papel higiênico.
Não tem o gel de banho. Não tem cebola. Hi, a lot of people will be scared. A lot of people will be scared here. A lot of people will be scared, and I'll name them. Porque fica, parece que as coisas mínimas, você tipo não tendo papel higiênico, você fica tipo, meu Deus, por que eu saí da casa dos meus pais? Vocês devem estar pensando que eu sou dramática. Não sou. Mas eu espero que vocês entendam que ter o seu espaço não é só viver sozinha e não ter ninguém para te controlar. É a responsabilidade. Pensa ainda mesmo bem se tens responsabilidade suficiente. Se bem que responsabilidade você só vai entender quando estiver na situação, né? Mas estás preparada emocionalmente. Porque para mim eu posso dizer que foi um pouco mais fácil do que as minhas outras amigas. Porque eu não sou uma pessoa do tipo... tô sempre com saudade da família e não sei o quê. Pensa bem. Estou preparado. Estou financially stable. Porque é tipo cool. Eu tenho pessoas que pagam as minhas despesas e não sei o quê. Mas quando tu vives sozinha e vês a dificuldade que as pessoas passam para te provide dinheiro, para te provide dinheiro da renda, dinheiro da escola, tu vais começar a pensar, não, tenho que arranjar um trabalho. E vou falar uma coisa, o ambiente de trabalho não é tipo na escola, é draining. Tu vais ter um monte de coisas para se estressar e não sei o quê. Mas é aquilo, né? É como tudo, tu vais aprender com as situações, tu vais crescer e vais começar a valorizar mais as coisas pequenas da vida. E a minha experiência tem sido uma montanha russa. Tem os momentos bons, tem os momentos maus, tem os momentos que eu fico tipo, não aguento mais, tem os momentos que eu tipo, tô preparada para o que vem na minha vida a seguir. Mas é como tudo. Se é isso que queres, tens que pensar bem. Eu não estou a dizer que não faz, não sei o quê. Até porque eu acho que é bom para o nosso crescimento. Mas não vamos pensar que, não quero viver sozinha só porque eu estou cansada, que tem muita gente a falar na minha casa, tem muita gente a me falar, Luísa, não faz isso, não sei o que, não sei o quê. Se esses são os teus motivos, esquece. Vivendo sozinho não vai te fazer ter mais liberdade ou ter menos pessoas a correr atrás de ti, porque vou-vos falar uma coisa. A pressão que vem de fora. Porque, por exemplo, às vezes é melhor você ter alguém em casa que vai te falar, Luísa, faz isso, faz aquilo, do que você já está estressada aqui sozinha. Já estás a tratar dos problemas, desculpa. Já está estressada e tem mais alguém sempre a te ligar de casa. Já fizeste. The ghetto. Mas é isso, pessoal. Não sei se fiz entender. E da próxima vez eu vou pedir perguntas para responder, para que o vídeo não esteja... E para que eu responda mesmo, tipo, dúvidas que pessoas têm concretamente, né? Em vez de estar aqui só a falar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem viver sozinhos, é uma boa coisa, ajuda-vos a crescer. Mas pensem bem quais são os motivos que vos estão a te levar a querer viver sozinho. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, seguirem-me no meu Instagram. E vejo-vos no meu próximo vídeo.